Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam convosco. Hoje meditaremos o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 14 a 21, que nos diz: os discípulos haviam se esquecido de levar o pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem e nem percebem? Seus corações estão endurecidos? Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram quando parti os 5 pães para os 5.000 homens, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Irmãos e irmãs, Jesus faz hoje uma crítica forte aos seus discípulos. Na verdade, Jesus quer que eles façam um exame de consciência. No momento que eles estavam no barco, eles questionavam sobre o pão, um pão material. Mas Jesus quer que eles questionem sobre o outro pão, o pão espiritual. Aquele pão que mata, na verdade, não a fome do corpo, mas a fome da alma. Jesus quer que eles tenham um olhar que se volte para as coisas celestes, que eles saiam da superficialidade deste mundo e se voltem para as coisas concretas da vida espiritual, aquelas que realmente valem a pena de ser vivida e de serem questionadas. Jesus quer que eles saiam da hipocrisia, daquela vida feita de superficialidade, como Herodes, como os fariseus, que viviam uma vida superficial, onde viviam até uma aparência de religiosidade. Uma religiosidade feita de exterioridade, de externa, com um culto, com uma aparência, mas que por dentro estavam mortos. Jesus quer que seus discípulos tenham um caminho interior. E Jesus chama esses discípulos várias vezes no Evangelho a fazer este caminho. Quando Jesus diz no Evangelho: olha, vocês se preocupam em lavar as jarras, em rituais de purificação, mas disso nada se vale a pena, porque não é aquilo que entra no coração do homem, aquilo que entra no estômago do homem que o contamina, mas na verdade é aquilo que sai do coração do homem. Jesus, em todo o Evangelho, Jesus faz com que os discípulos se olhem por dentro. Olhem aquelas moções que há dentro de seus corações. Jesus quer que o homem tenha uma observação para si mesmo, para ver o que há dentro de si, por onde ele está caminhando interiormente, para ver o fim que ele vai chegar. Porque na verdade, irmãos e irmãs, o inferno e o céu, nós começamos a viver aqui na terra. Jesus diz que se nós olhamos já neste mundo uma mulher ou um homem desejando com um olhar mau, nós já cometemos adultério. Se nós já no nosso coração desejamos o mal para alguém, nós já matamos aquela pessoa no nosso coração. Se nós já pronunciamos uma palavra má, nós não precisamos dar um tiro, porque nós já matamos aquela pessoa. E nós vemos como isso é verdade. Jesus, ele quer que nós observemos o nosso interior, porque é no coração do homem que nasce toda a maldade, todo adultério, todo assassinato. Então Jesus chama hoje os seus discípulos a sair dessa hipocrisia, da exterioridade, e a olhar o seu coração internamente, a olhar-se por dentro e ver como cada um está vivendo a sua própria vida.
deixar de olhar o outro, como vive o outro, como cada um está, como o outro está vivendo, mas a pergunta é como eu estou vivendo, como eu estou buscando viver com Deus. O outro irá responder da sua vida com Deus, mas como eu vou responder da minha com Deus? Quais são as decisões da minha vida? Que Nossa Senhora Aparecida nos ajude, irmãos e irmãs, a fazer esse caminho de uma vida coerente, sem hipocrisia, sem vestirmos uma máscara daquilo que não somos, mas sermos verdadeiramente aquilo que somos diante de Deus e diante dos homens. E que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, nós possamos fazer esse caminho em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus. Tchau, tchau. Grande abraço.